Muito boa noite para você que está chegando aqui no Gazeta Esportiva. Tem tanta coisa para a gente falar. Eu já vou direto lá no Parque São Jorge para saber com o Thiago Salazar quais são as notícias quentinhas do Corinthians que ele vai trazer hoje. Fala, Marina, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians arrancou um empate ontem contra o São Paulo na Neoquímica Arena e já pensa no futuro. O Timão deve multar José Martínez, também deve apresentar novos reforços ainda durante essa semana. E está negociando com o Alisson, do São Paulo, e a gente já vai explicar muito mais sobre o que a diretoria do Corinthians está preparando para o time para essa sequência de temporada. Mas agora vamos falar um pouquinho do tricolor do Morumbi. Passo a bola para o José Paz. Fala, José. Oi, Salazar, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo agora vira a chavinha, empatou com o Corinthians ontem, jogo importante do Campeonato Paulista, mas agora passa a pensar na Portuguesa. E o Arrima Assis Júnior, presidente do São Paulo, presidente interino do clube, tem estado muito aqui no CCT da Barra Funda, está se ambientando com jogadores, com a comissão técnica. E olha, tem uma informação importante, porque ele fez uma promessa muito interessante e importantíssima para o grupo de jogadores e para a comissão técnica. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Agora devolvo para você, minha amiga Marina Buffon. Salazar, vocês viram que tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje. Vamos ver? É agora comigo, Marina Buffon, você do outro lado na sua casa, no YouTube, onde você estiver, e essa bancada maravilhosa, dois amigos jornalistas, Alex Miller e Alexandre Silvestre. E aí, meninos, boa noite, tudo certo? Boa noite, Marina Buffon. Tudo bom, Ale? Cara, gols decisivos, não só no Brasil, no apagar das luzes no futebol brasileiro e também africano. Temos muita coisa para falar, não tem? Gente, é muita coisa mesmo. A gente vai num pé e volta no outro. Fica aí. Vamos lá. Já estamos de volta. Viu como é que foi rapidinho? E você que está aí do outro lado, se eu fosse você, eu ficava aqui com a gente, sabe por quê? Hoje tem muita, mas muita informação exclusiva sobre José Martínez no Corinthians, sobre essa negociação de mando de campo lá na Vila Belmiro. O Corinthians vai jogar lá. Quanto que vai custar pro Corinthians isso aí? E pro Santos também, quero saber. Vai ter tudo aqui no programa hoje. Vai ter também sobre a primeira conversa do presidente em exercício do São Paulo, Arrima Assis, com o elenco. Tudo isso você vai acompanhar no Gazeta Esportiva aqui de hoje. E vamos começar, é claro, falando de majestoso, não é mesmo, meninos? Esse jogo que aconteceu ontem na Neoquímica Arena, no São Paulo, até determinado momento ia vencendo o clássico com esse gol aí. Então, o Danielzinho cruza, vai na cabeça do Tapia. Foi falha ou não foi falha de Hugo Souza, Alex Miller? Olha, eu não diria que foi uma falha. Frango não. Falha, mais ou menos. Eu já vi o Hugo Souza defender bolas assim. Um grande goleiro que se notabiliza por fazer milagres, por salvar gols quase impossíveis. Esse é um tipo de bola que o Hugo já pegou. Não sei se ainda é falta de ritmo. Já contra o Bragantino eu achei que ele também poderia ter pego, sobretudo o terceiro gol, que a bola passou debaixo do corpo dele, né? Então não é uma bola inalcançável, pelo contrário, a bola alcançou o corpo do Hugo Souza e passou por baixo. E nesse jogo aí também, eu achei que o Hugo Souza pulou, mas sabe quando falta um grau a mais de agilidade, de elasticidade, de explosão? Achei que faltou um pouquinho, mas não chego ao ponto de falar que foi falha, porque a cabeçada do Tapia foi muito bem executada e com força. Mas eu digo que seria uma bola defensável para os grandes momentos do Hugo Souza. Como o Tapia cabeceia no contrapé dele, com força, quer dizer, muda a direção da bola, em vez de dar a casquinha para o outro lado na diagonal, ele dá aqui no primeiro pau, eu não considero falha, mas concordo com o Alex, seria uma bola defensável para o nível do Hugo Souza. Frango nem pensar. Não, frango não. Frango eu vi um monte pensar. de gente, principalmente torcedores aí que gostam Bola de dar defensável. aquela cornetada, sabe? Falando que foi uma falha, foi um frango uma mesmo. explosãozinha a mais, assim, sabe? Um impulso um pouquinho mais forte, mais rápido. Nesse ângulo dá pra ver, ó. Ele pula, até toca na bola, entende? A partir do momento que o goleiro toca na bola, automaticamente, na minha visão, é uma bola defensável, porque ele quase defendeu. Então, e a dupla de zaga ali, André Ramalho e o Gustavo Henrique, que não sobem ali, né? Que o cruzamento foi muito bem executado pelo Danielzinho, com muita força, a meia altura, não foi nenhuma bola assim para que o Tapia disputasse pelo alto contra as torres gêmeas do Corinthians, não. Foi um cruzamento certeiro, certeiro,
né? Foi muito bem feito e que atingiu direto a cabeça do Tapia, que atacou a bola também, né? O Tapia atacou a bola se antecipando e cabeceando. Então, o problema é que muitas vezes zagueiro, e os dois zagueiros do Corinthians são bons por cima, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. O problema é que às vezes o zagueiro, ele vai e ataca a bola como o atacante deve fazer. E em determinados momentos o zagueiro, ele não deve atacar a bola, ele deve marcar o jogador que vai para a bola. Então você não precisa nem alcançar a bola, você indo junto com o atacante, você pode atrapalhar o movimento dele. Acho que faltou isso. Tá? Então eu não vou colocar o gol do São Paulo na conta nem do Hugo, nem da zaga, mas a bola era defensável e dava para os zagueiros terem atrapalhado a ação do Tapia. O Tapia ele acabou cabeceando com uma certa liberdade, ele tinha um espaço ali. Né? Não é que ele ganhou no corpo, por exemplo, do zagueiro ali na hora. Você pode ver, no cruzamento do Danielzinho, ele está meio solto ali, né? Na grande área. E os dois zagueiros do Corinthians estão perto, mas não tão perto a ponto de poder evitar o gol, atrapalhar o cabeceiro Tapia. Então, lances de jogo que acontece até por início de temporada também. Agora vamos ver então o gol do Corinthians, porque assim, pouca coisa aconteceu no Clássico, vamos ser honestos? Sim. Pouca coisa aconteceu, mas daí acontece o gol do Corinthians já ali, São Paulo ia vencendo por 1-0, chega no final do jogo, quase no apagar das luzes ali, o São Paulo ia comemorando uma vitória, de repente, Breno Bidon recebe a bola, faz isso aí, só que é o seguinte, muita gente falando, principalmente São Paulino, é óbvio que houve falta do Breno Bidon. Aí, piada, ó. Né? E aí, Silver? Eu sou São Paulino, cara. Né? Sou jornalista / São Paulino nas horas vagas. Nunca daria uma falta dessa. Imagina, pô, o moleque já é franzino pra caramba, ele protege a bola, gira. Ai, mas se você olhar na lupa, tem um pezinho câmera relando. lenta da Pelo lenta. amor de Deus, né? Vai começar a Foi dar nada, tipo de então, isso aí. Aliás, deram faltas assim na Copa Africana que a gente vai falar adiante. Eu não concordo com esse tipo de falta. Ainda bem que o árbitro mandou seguir, não chamou VAR nem nada. Não foi falta, não foi falta. Gol legal, não teve nenhuma irregularidade no jogo, inclusive. Quero aproveitar para elogiar a arbitragem do João Vitor Gobi, que é da nova geração da Federação Paulista de Futebol, que foi bem. Apitar um majestoso na Neoquímica Arena lotada não é fácil. Ele conduziu bem o jogo, deu bastante cartão, principalmente já para o Enzo, logo a 1 minuto de jogo. Tem árbitro que pipoca, não, é muito cedo para dar cartão. Ele foi lá e deu 1 minuto de jogo. Por quê? Porque foi lance de cartão. Não tem que escolher tempo de jogo para dar cartão. Se o lance é para cartão, o árbitro tem que dar. Né? Então ele foi bem, não teve polêmica. E nesse lance bem também. Bem, proteção. Aí eu vejo o erro de marcação de São Paulo. Aí eu vejo, porque o Breno Bidon é um jogador leve, ele ganha a dividida do Alan Franco, se eu não me engano, não é isso ali que vocês estão dizendo se foi falta ou não? Quer dizer, ele ganha no corpo de um jogador bem mais forte que ele, fica caído e ninguém se dá conta de que ele levanta e conclui a jogada. Então, para mim, aí teve uma falha maior do que na defesa do Corinthians em relação ao gol do São Paulo. E o Alan Franco que vinha fazendo um grande jogo, hein? Vinha fazendo uma grande partida, fez um grande jogo, na minha opinião. Mas nesse lance ele acabou participando. E aí não é só o Alan que eu tô falando, não. Acho que faltou uma cobertura ali, quando o Breno Bidon fica caído sozinho ali. Né? Vamos ouvir então o que o personagem do gol, o Breno Bidon, falou sobre essas reclamações dos São Paulinos nesse lance. Vamos ver. É claro que eles vão reclamar, né? Eles têm que reclamar, é a parte deles, mas eu acredito que não houve nada, tanto que foi revisado e não foi dado falta. Então acredito que isso daí eles têm que ver, eles têm que reclamar com o árbitro. Eu não tenho nada a ver, eu fiz minha parte, a bola sobrou ali, consegui fazer o gol. Então isso aí não é comigo não. Não é com ele mesmo. Posso só cumprir Fez uma o gol, coisinha? claro, No Silvio, pique, por né? favor. No pique. Resultado seria injusto se o São Paulo ganhasse. O São Paulo fez o que dava para fazer, abriu o placar, mas não seria justo. Sei que justiça no futebol passa longe, que vale a bola na rede. Mas o Corinthians jogou para pelo menos empatar. Né? Vamos falar a verdade. Você achou que o Crespo mexeu mal ali, Silver, no final Eu acho que deu uma recuada? Eu acho que quando ele mexe naquela parte final, ele tira o Danielzinho estava acompanhando muito o próprio Bidon. E quando ele mexe nessa estrutura, o Bidon acaba tendo espaço, talvez também por isso, para fazer o Agora gol. você vê como são as coisas, num campeonato como esse, né? De poucas datas, tiro curto, o São Paulo vinha segurando o resultado de 1-0, que o deixaria, após 3 rodadas, em 5º lugar no campeonato, estaria classificado. Aí ele toma o gol de empate, ele não só
perdeu a chance de ganhar do Corinthians na casa do Olha aí adversário, a tabela. como também ele cai para o 10º lugar. Ele nem Olha, aparece na primeira parte. Exatamente, Alex, nem aparece, só vai aparecer na segunda página, Aí, em 10º lugar. São os 8 primeiros que avançam. Exatamente. E os Vamos dois ver lá a últimos primeira caem, né? página, o diretor? Vamos passar aqui de Os novo, dois últimos então, ó. caem. Em primeiro está o Bragantino, em segundo o Palmeiras, só estão ali por conta do saldo de gols, gols 9 a feitos do 3, né? Bragantino. O Bragantino tem 9 e o Palmeiras tem 3. 100% de aproveitamento Exatamente, dos dois. os dois únicos 100% aí na competição até agora, seguido do Novo Horizontino, Capivariano, depois o São Bernardo, Primavera, Corinthians aparecendo em Primavera, 7º hein? e o Santos em 8º, fechando então o que seriam os 8 classificados nesse momento para a próxima fase. Quando a gente vai para a segunda página, tem o Velo Clube à frente do São Paulo ainda. São Paulo em 10º, depois Mirassol, Portuguesa, Noroeste, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta em último lugar. E o que eu falei do Santos, do São Paulo, se aplica ao Santos, que estava em 4º lugar até os 97 minutos do verdade. jogo. Aí ele toma o gol de empate do Guarani, o Guarani sai da zona do rebaixamento e empurra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Santos cai do 4º lugar para o 8º. Então você vê como qualquer gol nesse Campeonato Paulista de tiro curto vai dar muita emoção para o campeonato em termos de classificação e rebaixamento por também. motivo de força maior, de calendário, essa mudança toda do futebol brasileiro, eu confesso que estou gostando mais do Campeonato Paulista sim. Que já é um campeonato meio torto. Eu adoro o Paulistão, acho que o Campeonato Paulista é importantíssimo, tradicional. Você tem que ter os times do interior. Campeonatos estaduais são importantes também para as outras áreas do Brasil, porque tem time que não vai disputar nada se não for o campeonato estadual para tentar ganhar alguma coisa. Mas desse jeito o Campeonato Paulista está mais interessante. Muito bem, então, eu quero continuar falando de Corinthians por aqui, porque eu sei que tem coisa que o Salazar apurou, junto com a nossa equipe aqui da TV Gazeta. Salazar, vem pra cá, boa noite de novo. Como é que tá o mercado da bola do Timão? Quero saber as novidades que você traz pra gente. Mercado movimentado do Corinthians, viu, Marina? Vamos lá, mais uma vez, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. Olha só, vou tentar resumir a situação de mercado do Corinthians. O Timão deve apresentar essa semana oficialmente o Matheus Pereira, que estreou ontem, e também o Melans, lateral direito uruguaio que estava no Peñarol. Também deve ser apresentado, já está aqui em São Paulo. Por outro lado, o Corinthians também deve confirmar as contratações do goleiro João Ricardo, do Fortaleza, passou por uma cirurgia no ombro, está fazendo o tratamento e na sequência virá ao Corinthians, e também do atacante Caio César, que está no Al Hilal, topou reduzir o seu salário, sem custos, com o Corinthians assumindo apenas o salário, vem para o Corinthians. Essas contratações, elas estão aguardando apenas os desfechos burocráticos para serem confirmadas ainda nessa semana. E o Corinthians também trabalha para tentar atender ao desejo de Dorival Júnior sobre o jogador Alisson do São Paulo. Inicialmente, o Dorival pediu à diretoria do Corinthians para tentar contratar o Alisson do São Paulo. O Corinthians procurou o tricolor, que pediu Raniel ou Martínez em troca. Foi o São Paulo quem pediu, quem sugeriu essa troca. O Corinthians refutou e idealizou o Alex Santana participando dessa movimentação. O São Paulo, então, foi quem recusou o Alex Santana. E daí o negócio esfriou totalmente. Agora as duas diretorias estão conversando por um possível empréstimo do Alisson ao Corinthians, mas isso vai depender das condições que o São Paulo vai impor para esse empréstimo, entender se o São Paulo vai querer alguma compensação financeira, algum passe fixado. O Corinthians vai estudar essa proposta, que ainda não chegou de maneira formal, para tentar assim atender a um interesse do Dorival Júnior e do jogador, que não foi relacionado justamente porque pediu para ser negociado com o Timão. Marina. Muito obrigada, logo você volta para trazer outras notícias por aqui que eu estou sabendo, mas eu quero saber de vocês, dessas apurações, dessas situações. Alisson, Caio César, Milans, o que a gente pode dizer desse mercado do Corinthians? Aquecido, como é que tá? Deixa eu falar sobre essa questão do Alisson aí. Claro. Porque me chama a atenção, né, no futebol em que a gente não está mais acostumado como era antigamente, de ver transações entre rivais, né? De repente o Alisson, que foi titular do São Paulo absoluto, depois se machucou, nunca mais voltou a atuar com aquela qualidade que ele um dia já tinha mostrado. De repente, do nada, ele entra em rota de colisão, talvez com o Crespo ali internamente, porque o Crespo não faz questão nenhuma de utilizá-lo, e aí de quebra, ele quer pro Corinthians. Então é um negócio meio assim, sabe, poxa, não tem muito pé nem cabeça hoje em dia. Um jogador que não está bem num time, quer saber, eu quero ir pro rival agora, eu quero ir lá pro Corinthians, ele agita o ambiente,
agita a imprensa, Precisa agita ver os se ele está com torcedores. salário em dia também, né? Não sei. Também não sei. Porque aí já complica um pouco. Agora, acho que não é uma coisa comum, não estou acostumado. De repente, pode ser uma boa para ele. O Dorival Júnior tem uma paixão inexplicável pelo Alisson, que foi até pré-convocado pelo Dorival Júnior naquela pré-lista, quando ele era técnico da seleção brasileira, que tinham lá, sei lá quantos nomes, 50, 60 nomes, sei lá, numa primeira lista. O Alisson estava naquela lista. Então, para o Dorival Júnior ter colocado o Alisson numa lista de pré-convocado da seleção brasileira, porque ele ama o jogador. E aí surge a possibilidade, deve ter conversado com ele, claro, e ele ficou com essa vontade de jogar no Corinthians. Claro, porque no São Paulo o Alisson deu muito certo em 2023, com o Dorival, que achou o lugar dele no time e ajudou muito o São Paulo a ser campeão da Copa do Brasil, inclusive, com o Alisson jogando como destaque. Importantíssimo. Importantíssimo. Agora, o Dorival, você quer o Alisson e aí o Corinthians oferece Alex Santana? Piada, né? O São Paulo, se fizer esse negócio, é uma idiotice. Vai reforçar o rival e por mais que o Crespo não esteja usando o Alisson, você vai enfraquecer o seu time. Então, o São Paulo pode propor o seguinte, vamos fazer uma troca? Me dá o André, uma contratação de risco, pô, mas o cara é jovenzinho. Então, tem toda a vida pela frente, mas ainda não virou, tem potencial. Se eu fosse o São Paulo, eu faria essa contraproposta. Por empréstimo. Essa contraproposta. Porque se o André gostaria de ir pro São Paulo. Óbvio que aí seria ruim pro Corinthians fazer, né? Pelo menos pela minha visão de mercado. Enfim, quer levar o Alisson e entregar o como é que chama lá, o atacante que não joga? Tá encostado lá, o Héctor Hernandes? Ou o Alex Santana? Aí não, né, cara? Aí também tem limite, dá um né? Benegão pra nós, dá um Benegão. Falamos bastante de Corinthians por hora, ainda vamos falar mais, mas vamos falar de São Paulo agora, né, Silver? Até meu brinco caiu aqui, sabe por que caiu? Sabe por que caiu? Por quê? Porque tá um caos o São Paulo. Vamos trazer aqui, esse empate foi importante demais para o São Paulo diante do Corinthians, mas eu quero trazer aqui José Paes para me explicar, que está lá direto do CT da Barra Funda, essas informações que você prometeu, Zé, que a gente apurou aqui no Gazeta Esportiva, sobre essa primeira conversa do Arrem Assis, que agora é o presidente interino do Tricolor, depois dessa primeira fase, vamos dizer assim, do impeachment, com o elenco. É isso, Zé? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite de novo, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É exatamente isso. O Arrem Assis Júnior, ele tomou posse como presidente interino, a gente pode dizer assim, do São Paulo, na sexta-feira, depois da votação que tirou provisoriamente, afastou provisoriamente o presidente Júlio Casares do comando do São Paulo. E aí no sábado, o Arrem Assis esteve aqui no CCT da Barra Funda para conversar com o elenco, para conversar com a comissão técnica, passar força, passar calma, antes desse duelo importante que a gente teve ontem lá na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. E aí o Arrem Assis prometeu para o elenco que vai regularizar o que o São Paulo está devendo para o elenco, para os jogadores, para a comissão técnica. 2 meses de direitos de imagem atrasados aqui no São Paulo. Isso tem sido uma praxe com o presidente Júlio Casares nos últimos anos, nos últimos meses. O São Paulo deixa 2 meses atrasados, quando vai vencer o terceiro, para não ter nenhum tipo de problema jurídico, nenhum tipo de problema na justiça, vai lá e paga então esse terceiro mês. O Arrem disse que isso vai acabar. E aí ontem, na coletiva, depois do empate lá na Neoquímica Arena, o técnico Hernan Crespo aproveitou para dar uma cutucada no agora presidente afastado Júlio Casares. Vamos conferir. 5 anos atrás tocou sair a gente. E ficaram todos aí, a gente saiu. Agora se voltou, eles saíram. É assim, neste momento temos que esperar. Esperar que as peças comecem a colocar em seu lugar. E nesse momento, começar a construir. Tá aí a palavra do Crespo, então, aqui no Gazeta Esportiva. São Paulo virando a chave, então, pensando no jogo contra a Portuguesa, na próxima quarta-feira, lá no estádio do Morumbi, às 19 horas e mais 30 minutos. Jogo importante na sequência do São Paulo nesse Campeonato Paulista. E nos bastidores, a Arrem Assis vai trabalhando para pacificar, pelo menos nesse ano de 2026, o São Paulo Futebol Clube. Devolvo para vocês aí, Marina, nos nossos estúdios. Obrigada, Zé. Então a gente tem 2 assuntos para falar aqui, né? Primeiro, essa primeira conversa, essa história de o que está atrasado, Silver, e também essa segunda situação que o Zé trouxe ali do jogo, né? Da situação do São Paulo. Crespo dando essa espetadinha no Júlio Casares. Foi espetadona, né? Assim, em primeiro lugar, salário em dia é fundamental para qualquer ambiente de trabalho, ainda mais no futebol. Então,
tem Não que vai dar pra resolver isso aí quitar? mesmo. Por que de um dia pro outro vai dar pra quitar isso aí? Eu já não, Essa é eu não cuido do complicado, dinheiro né? do São Paulo. Essa é uma pergunta que eu Eu faria. não né? cuido do dinheiro do São Paulo. Eu sei que o São Paulo precisa passar por um processo e ser refundado na filosofia, na ética, na honestidade, nos processos, na conduta. O São Paulo foi por décadas exemplo de quase tudo no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Tá? Quanto à espetadinha do Crespo, julgo desnecessária. Não precisa disso agora, até porque quando ele saiu, que eu saiba, ele saiu porque ele quis. Teve uma pressão também, o time tinha caído de produção depois do Campeonato Paulista no Brasileiro, mas ele foi ganhar uma bala lá fora. O Crespo está segurando muito bem essa bronca, está administrando bem, está sendo uma espécie de porta-voz do São Paulo, que está jogado aos leões, é o Crespo, o time lá no CT e mais ninguém para dar suporte. Nessa escorregou. Escorregou e eu fico pensando na missão do novo presidente, né? Que claramente falou na última sexta-feira que não gostaria e não esperava assumir o clube nessa situação, desse jeito, nunca passou pela cabeça dele como projeto de vida, né? Assumir o São Paulo como presidente e que ele ia tomar pé da situação para ver o que ia fazer. De repente, ele vem 2 dias depois e fala, bom, primeira coisa, já conversei com o elenco, vamos quitar os salários, vamos resolver tudo. Então, assim, onde estava o X dessa questão para que os salários estivessem atrasados? De repente chega uma outra pessoa e fala que de repente vai melhorar tudo, vai E como é que o vice tudo. não sabia de nada? Não, ele era uma figura absolutamente decorativa, Sem com dúvida. todo o respeito ao Sem seu dúvida. Harry Macis, que eu conheço assim, Acho que nem a questão fisionomia ele de fazia. vê-lo lá no Morumbi já há Nem muitos questão ele anos. fazia de Mas fazer ele falou parte. isso, né, na primeira declaração. Eu preciso ver o que está acontecendo, acabei de assumir aqui, não era para ser desse jeito. Pô, como é que o vice-presidente, então, o Júlio Casares, quer dizer que ele concentrava tudo nele, ali nos pares dele, e também não estou aqui fazendo juízo de valor do Júlio Casares, vamos ver o que a investigação vai mostrar. Mas o São Paulo, o futebol é cíclico. Eu vou usar o exemplo do Palmeiras, porque o São Paulo se autodestruiu em 10, 12, 15, uma década e meia. O Palmeiras, em 2012, estava no fundo do poço, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E o Paulo Nobre chegou, botou dinheiro em vez de roubar o clube. E não estou comparando aqui o que um fez, o que precisa provar, mas um botou dinheiro, né? Em pouco tempo o Palmeiras se reestruturou com estádio novo, ganhou Copa do Brasil, ganhou Brasileiro. Anos depois, Abel Ferreira chega, potencializa os processos. O São Paulo, 10, 12 anos atrás, né, estava numa situação mais confortável, começou a degringolar lá atrás. Então precisa de honestidade, de competência e dar a volta por cima. Você falou de Palmeiras, depois a gente vai trazer Palmeiras aqui, mas você fica aí do outro lado, porque a gente vai falar sobre negociações do Palmeiras, como é que anda? Você quer saber, né, do outro lado aí, o que está acontecendo com o mercado da bola do Palmeiras? Já a gente vai trazer aqui mais novo. Agora tá na hora da gente ver como é que foi o jogo pela terceira rodada que aconteceu lá em Campinas. Silvestre estava por lá, vamos ver como foi? Sem Gabigol poupado, o xará Gabriel Menino estreou pelo Santos como titular. E quase fez nos acréscimos do primeiro tempo. Kaique França foi lá buscar. Grande defesa do arqueiro do Guarani, que tinha acabado de fechar a porta para o Barreal 2 vezes. Antes dessa blitz do Peixe, só deu bugre, com o Maranhão aos 30 segundos. E com o Mirandinha, que também bateu para fora, aos 10. Isaac arriscou de longe, uma passou perto e assustou o Brasão. A outra, cheia de veneno, dificultou a vida do goleirão. Na volta do intervalo, uma loucura! Milagre de Brasão no duelo com o Maranhão. Aos 4 minutinhos, pênalti para o Guarani, mão de Zé Ivaldo. Mirandinha bateu, mais um milagre de Gabriel Brasão, que buscou a bola em cima da linha. Espalmou ainda a finalização do Paredes. Viu na sequência o Tassiano marcar para o Santos. Alegria que durou pouco.
Posição irregular do ataque do Peixe. 3 minutos depois, valeu. Barreal, 1-0 Santos. O Lautaro conseguiu perder esse aí, ó. O Brasão salvou a Pátria Santista pela enésima vez no finzinho. Mas não conseguiu impedir o empate do Guarani. Kevin, garoto do sub-20, entrou para deixar tudo igual no apagar das luzes. 1-1 no brinco. Es una sensación amarga, no es una boa sensación, porque bueno, en la última jugada de partida perdemos 2 puntos, eu concordo com isso. O Gabigol não enfrentou o Guarani. Dores no joelho, uma tendinite, foi poupado desse jogo, está se preparando para retornar ao time quinta-feira contra o Corinthians na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. Se o Gabigol melhorar, vai para o jogo. La parte física tiene que estar ao topo, porque si no está ao topo, o torcedor no sabe que él está disminuido. Entonces, vamos a trabajar para que él llegue bien ao clásico em Vila Belmiro. Tá, então, Silver, ontem você estava lá, você reportou pra gente que você viu. Quero saber o que você achou do jogo agora. Eu trouxe o Careca de quebra pro Mesa Nossa, pro o Mesa Careca Redonda. foi incrível mesmo, né? Grande jogador, um dos maiores centroavantes da história do futebol, que tabelou com o Miller no Mesa Redonda, reeditando a dupla de ataque dos menudos dos anos 80, 84, 85, 86, pelo amor, como esses dois caras jogavam futebol. O jogo do Santos ontem foi muito difícil para o Peixe. O Santos foi fazer alguma coisa no finalzinho do primeiro tempo. O Guarani dominou a primeira parte quase que completa. O segundo tempo também foi complicado. Acho que o Santos não fez uma boa partida. Teve ali alguns lampejos no final da primeira etapa e quando faz o gol poderia ter ampliado. No mais, o Guarani também sairia de maneira injusta se tivesse perdido essa partida. Sairia de maneira injusta do jogo de ontem. Acho que ficou, o Voivoda disse ali, né, que o Santos perdeu 2 pontos. Eu acho que tem que lamber os beiços que ganhou 1, para te falar bem a verdade. E o Gabigol, o Alex, acho que essa ausência aí fez tanta falta assim? Sempre um jogador de qualidade faz falta, faz diferença, né? Você não vai comparar o Gabigol ao Lautaro Dias, né? Ao Tassiano, não dá. Mas como o Voivoda falou, o Gabigol tem que estar inteiro fisicamente para também não entrar em campo e todo mundo criar uma expectativa de que ele vai arrebentar com o jogo e ele não conseguir andar. Ele tem que estar bem, e acho que eles estão trabalhando para isso, para colocá-lo em campo contra o Corinthians, estando bem o suficiente, pelo menos, para fazer um bom jogo e ajudar o time a ganhar o jogo. Vale lembrar que o Gabigol não estava jogando no ano passado direito, jogou pouco, jogou a primeira partida do Paulistão inteira, entrou na parte final contra o Palmeiras e ontem com dores musculares e um princípio de tendinite no joelho, foi poupado. Ou seja, totalmente normal, ainda mais por esse histórico recente dele, né, Silver? Vamos mudar aqui, gente, porque eu quero chamar novamente o Salazar, porque ele prometeu informação e vai ter que cumprir, porque tá todo mundo querendo saber aqui, Salazar, mais detalhes da situação do Martínez. Martínez voltou, não voltou? Se voltar, vai ficar? Que informação que você tem pra gente? Posso fazer um pouquinho mais de suspense? Vou falar do Martínez, mas antes, algumas informações a mais para vocês. Marina, primeira, sobre reforços ainda, reforçando a informação anterior. O Corinthians quer, além de todos esses que nós já comentamos, mais 2 ou 3 reforços para serem contratados até março. Informação importante para o pessoal saber. Outra coisa, o Félix Torres já foi apresentado no Internacional. O Inter paga o salário em CLT e o Corinthians vai pagar o salário dele de direito de imagem. Outro ponto importante, o Corinthians está muito perto de acertar a venda do Kaká para o Atlético Paranaense com o perdão da dívida que o Corinthians tem pela compra do Alex Santana. O Corinthians tirou o Alex Santana do Atlético Paranaense e não pagou cerca de 2 milhões de dólares. O Corinthians está negociando o abatimento dessa dívida para o Kaká ir em definitivo para o Furacão. E essa negociação está muito perto de um desfecho. Agora sim, falando do Martínez. O Martínez ainda não voltou
segue na Venezuela sobre a alegação de que estava com o passaporte vencido. O Corinthians não está muito convencido desse discurso dele, aguarda ele. Aliás, o Martínez disse à diretoria do Corinthians que se reapresentaria nessa segunda-feira. Até agora, não chegou. E a diretoria do Corinthians estuda multar o Martínez no máximo que a lei permite, cerca de 40% do salário dele. Isso porque, atenção, informação exclusiva, essa é a 4ª vez que o Martínez não se apresenta ao Timão na data marcada. 4ª vez. Muita gente pode ficar surpreso com essa informação, mas é porque as primeiras vezes foram encobertas, blindadas pelo então dirigente Fabinho Soldado, mas agora chega essa informação de que, como é a 4ª vez, o Corinthians chegou ao seu limite com o Martínez. Marina. Pera aí então, Salazar, você trouxe essa informação aqui, apuração da TV Gazeta, que é a 4ª vez que o Martínez não se reapresenta na data que os outros jogadores se reapresentaram. Eu né? lembrava então, de uma que ele ficou lá na Venezuela. Uma que ficou, foi multado até e tudo mais. Ou seja, outras 2 vezes o Corinthians, na boa vontade ali, tentando também dar uma moral pro atleta, acabou deixando pra lá. Alex, inadmissível uma situação dessa. Cara, é inadmissível. E eu não sei se ele se escora no fato de ele saber que é importante pro time e achar que pode fazer o que ele quiser, que manda, que cria as próprias regras e executa do jeito que ele acha que tem que executar. Inclusive, eu li no X outro dia, no Twitter, né? Não sei quem foi, cara. Se eu lembrasse, eu falaria aqui para dar os créditos. Acho que foi o Marco Belo, se não me engano, postou. Tenho quase certeza de que foi isso. Que numa conversa informal, o Dorival Júnior disse que tentou falar com o Martínez também e não recebia mais as respostas pelo WhatsApp. GE.globo já postou isso também. Então, nem para o treinador que tentava falar com ele respondia as mensagens. Quer dizer, o mínimo, né, que é comunicação. Por isso que acho que o Dorival tá tão bravo, né, nas coletivas. Lógico que é por isso. Lógico que é por isso. Então, gente, um cara desse não pode contaminar um elenco e passar a imagem de que ele pode fazer o que ele quiser e seguir gostosão lá, sendo titular, jogando, né, curtindo a carreira, o futebol, o glamour, um Corinthians que é gigante. Ô Martínez, volta pra Venezuela e fica lá, vai jogar lá no Caracas, vai jogar em outro time então. Já que você quer fazer isso aqui com o Corinthians não é time pra isso. Esse é o cara que especula-se, poderia fazer parte da troca. O Martínez, quando quer jogar, é um cão de guarda, é um cara forte, muito útil, raçudo, muito ele é meio louco, bom, né? Bom demais. Parafuso solto, mas ele é totalmente irresponsável. Agora, ele não foi para a Venezuela com autorização do Corinthians para conseguir a reemissão do passaporte, porque caso contrário, ele não poderia, quando voltasse, jogar Libertadores fora de casa, porque saindo do país ele não poderia regressar para o Brasil. Passaporte venezuelano. Então, é um rolo do caramba isso aí também. É um rolo do caramba, mas ele é um trabalhador, então precisa também, né, cumprir ali com as exigências do clube. No caso, multa 40% do salário dele. Justíssimo, assim, claro ao meu ver, né? Claro que é justo. Enfim, gente, tá na hora de falar de Palmeiras agora. Porque a gente prometeu informação, também temos que dar informação para o torcedor do Verdão. E chegou a hora de chamar o repórter Marcelo Bazege, que está lá na Academia de Futebol, para chegar com as notícias do Departamento Médico do Palmeiras. Ô Marcelo, boa noite para você, primeira aparição sua aqui. Eu quero saber, o que deu nos resultados do exame do Vitor Roque? Vamos lá, boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No Palmeiras, uma notícia para deixar a torcida um pouco mais aliviada. Isso porque o Vitor Roque deixou a partida contra o Mirassol no último sábado se queixando de dores no joelho, passou a preocupar, passou por exames de imagem também, mas não foi diagnosticado qualquer tipo de lesão no atacante. Ainda assim, Vitor Roque será preservado na partida de amanhã contra o Novo Horizontino, fora de casa. Vitor Roque não joga, mas a tendência é que ele esteja 100% fisicamente para enfrentar o São Paulo sábado na Arena Barueri, segundo clássico da temporada. Então, por hora, Vitor Roque não é uma preocupação para o técnico Abel Ferreira. Por falar em lesões, em lesionados, 4 jogadores estão em reta final, né, de recuperação de lesão. Felipe Anderson, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Figueiredo. Eles participaram de um trabalho com bola em campo reduzido hoje. E Andreas Pereira vem impressionando
pela velocidade da recuperação de sua lesão. Ele que machucou a clavícula, né, no clássico contra o Santos, já vem trabalhando com bola, então não é um absurdo se alguns desses lesionados pintarem como novidade no clássico de sábado contra o São Paulo. Daqui a pouco eu tô de volta para trazer informações de mercado do Palmeiras, que tá forte aí em busca de contratações. Devolvo para vocês aí no estúdio. Até já. Até já, o Alex Miller gosta dessa palavra, reforços, contratações, mas antes vamos falar de departamento médico. Eu gosto porque é sonho, né? Vamos falar de departamento médico. Boa notícia, vai. Um motivo a menos pro Abel. O Abel tá chato, hein? Ó, eu sou fãzaço do Abel. Que técnico espetacular. Abel, você tá muito carente. Não fala mal do Abel. Se autoafirmando o tempo inteiro. Agora, ainda bem que os caras não estão com lesão séria, né? Porque você perde o Vitor Roque, você perde o Andréas, você já perdeu o Paulinho, sei lá até quando que esse cara vai ficar machucado. Pro meio do ano. Ele tá com problema sério no osso da canela, pra ser bem popular. Um motivo a menos pro Abel chiar. Eu tô mais aliviado em relação ao Paulinho, porque ele tá tanto tempo machucado e se recuperando que é difícil pro jogador. Mas a cada semana eu vejo o Paulinho postando em baladas, em festas, então eu tô mais tranquilo porque pelo menos ele tá feliz, né? Ele tá se sentindo bem nesse momento de recuperação. Ele é festeiro realmente, mas a pessoa precisa às vezes se distrair porque é muito exercício, muita recuperação. Então ele, sabe, precisa um pouco espairecer a cabeça para não ficar ali só naquela coisa de treinar, se recuperar, né, para jogar. Então, que bom. E assim, Vitor Roque não se machucou, também que bom, vai ser poupado, preservado, mas em breve vai voltar, possivelmente para a estreia do Campeonato Brasileiro daqui a uma semana, praticamente, 8 dias, né? O Andréas Pereira está voltando, também ótima notícia, não teve que fazer cirurgia no ombro porque foi um susto. E agora é pensar também nas possibilidades de reforços, porque eu falei já aqui, quanto tempo, Maria? Umas 2 semanas que a gente estava falando, o Arias vem, o Almada vem. Eu até brinquei aqui que o Silvio Santos fazia, né? Eu só acredito, aí todo mundo, vendo! As colegas de trabalho respondem. Então, eu só vou acreditar A gente já vai falar daqui a pouquinho que tem novidade. Eu só vou acreditar quando o site do Palmeiras publicar. Agora, chegou. Seria, aí eu acredito. Seria até muito azar o Palmeiras perder os principais reforços. O Paulinho, né? Aconteceu o que aconteceu com ele. Fazer o quê? Ele já veio, né? Meio lesionado para se tratar aqui. Meio não inteiro. O Palmeiras já sabia. Agora, você machuca o Vitor Roque, você machuca o Andréas Pereira, que são os outros 2 grandes reforços recentes do Palmeiras, pô. Aí seria muito azar também, né? Ô Alex, Oi. Essa história do Paulinho, quer falar mais alguma coisa? Do Paulinho? Que você tá um pouco... Como assim, é que é? Tá você tá levando na ironia, mas ele tem um problema seríssimo ósseo. Então, mas eu não tô levando na ironia. Eu tô falando que eu confesso que, por mais que ele ou qualquer um lá do departamento médico do Palmeiras fale que não tem problema, mas eu acho que não combina com a situação do jogador que precisa mostrar que veio, ficar toda hora em festa, cara. Eu acho que ele pode até ir, mas não ficar mostrando, então. Sim. Acho que a imagem do jogador, do profissional, é importante ser preservada, principalmente no momento em que há mais de um ano ele não consegue ter uma sequência de jogos, porque ele tá o quê? Se recuperando de uma cirurgia rara. Já falaram que é rara essa contusão e grave. E ele não se sabe quando ele vai jogar ainda, não tem previsão. Não tem previsão. Pode ser abril, pode ser no meio do ano. Não tá voltando. É que vivemos a época da ostentação, né? Tudo se posta, né, Silvestre? Então, o Neymar faz isso toda hora e é criticado por isso também. Ok. Vamos continuar falando do Verdão aqui, porque após a vitória contra o Mirassol, o técnico Abel Ferreira fez um pedido para a Federação Paulista de Futebol. Vamos ver. Se posso fazer um pedido... se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista, se a organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer. E olha só, no Mesa Redonda, o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, estava aqui e respondeu ali ao pedido do Abel. Vamos ver. Eu vou pedir para o Mal, departamento de competições, conversar com os clubes, mas eu acho que faz sentido sim. Total. Começo de temporada, você tem uma substituição a mais, você pode usar mais criteriosamente o seu elenco. Eu acho que por unanimidade, estipular um prazo para isso começar a valer, eu não acho impossível não.
Olha aí, então, a nossa produção, portanto, depois disso, entrou em contato com os vários clubes que disputam o Paulistão para saber se eles, por acaso, concordam com o aumento das substituições, que é o pedido do Abel, mas eles ainda estão ali estudando esse caso e preferiram não se posicionar até uma procura oficial da federação. Mas que legal a gente ter um pedido e aqui no Mesa Redonda, né, Silver, já ter essa resposta e uma possibilidade de mudança de regulamento. Que deveria ter sido feito já desde o começo da competição, né? Mas é uma ideia muito válida do Abel e eu me surpreendi com a resposta do presidente da federação, imaginando que ele falaria simplesmente que agora que o campeonato já começou não tem mais jeito. Mas de repente ele responde, olha, eu sou favorável, se houver unanimidade, beleza. Agora não sei se... E ele ainda falou, o Abel infelizmente não participou do conselho técnico, estava de férias, foi em Portugal, foi por esse motivo. Isso, exato. Mas o Palmeiras mandou um representante lá. Mas essa ideia, se transformando essa ideia não tinha surgido ainda, entendeu? Essa ideia não tinha foi muito legal ter surgido aqui no nosso querido Mesa Redonda. Agora o futebol está... Eu não sou contra, muito pelo contrário, mas assim, daqui a pouco pode ter 7, 8 alterações, pode entrar, bater falta, sair. Esse início de competição, parada de temporada. técnica quando chove, está frio. Mas tem que ver se a federação vai fazer isso mesmo, né? De consultar os 16 clubes e buscar essa unanimidade, não sei. Exato. Mas foi uma sementinha plantada pelo Abel que a gente conseguiu aqui também, continuar regando, quem sabe não teremos. E obrigado aos companheiros de profissão que deram crédito à TV Gazeta por ter acontecido isso aqui no nosso Mesa Redonda. Exato. Agora chegou a hora, gente, de uma notícia que eu confesso que eu tô ansiosa, porque eu estava tentando entender e eu quero pedir para o Thiago Salazar voltar aqui, porque assim, a troca de estádios entre Corinthians e Santos vem causando um pouquinho de polêmica, né, Salazar? Afinal, quanto Timão e Peixe vão cobrar de aluguel dos seus respectivos estádios? Quero saber, vai sair dinheiro do bolso de quem e quanto, Salazar? Dos dois clubes, Marina, fizeram um acordo, mas nada de 0-0, eu empresto o meu e você empresta o seu. Não será assim. O Corinthians vai pagar cerca de R$350 mil ao Santos para utilizar a Vila Belmiro, além de assumir o custo com a operação do jogo. Já o Santos vai pagar cerca de 800 mil, entre 800 e 850 mil reais ao Corinthians para utilizar a Neoquímica Arena, além de também assumir a operação do jogo, que em Itaquera sai muito mais caro, muito mais salgado do que em Santos, na Vila Belmiro. Só que o Santos entende que esse é um grande negócio, já que a receita do jogo deve ficar ali perto da casa dos 4 milhões de reais. Se você abater esse aluguel e o custo da operação, todo o resto vai ser lucro para o time do Santos, que normalmente não consegue ter esse tipo de receita jogando na Vila Belmiro. O Corinthians, por outro lado, teria uma receita muito maior na Neoquímica Arena, mas jogaria na quinta-feira. E se jogar agora na Vila Belmiro contra o Bahia na primeira rodada do Brasileirão, jogará na quarta-feira, assim como o Flamengo, que vai pegar o São Paulo no Morumbi. A ideia inicial do Corinthians, inclusive, era jogar em Bragança Paulista, mas o clube entendeu que o estádio é muito pequeno, por isso foi para a Vila Belmiro, tudo para jogar no mesmo dia que o Flamengo e chegar em condições iguais ao time carioca na Supercopa no dia 1º de fevereiro em Brasília, Marina. Tá certo, Salazar, muito obrigada. Agora sim a gente tem os números, gente. Vocês acham que é um bom negócio para ambos os clubes? Principalmente para o Santos, né? Para o Corinthians é pela necessidade da data. Ele ganha um dia precioso pensando numa final de campeonato. Então aí é um ganho técnico. Para o Santos é um ganho financeiro incrível, né? Porque apesar de pagar mais pelo aluguel junto com a operação do jogo no estádio, né? Ele vai ganhar um valor que ele jamais ganharia em 10 jogos na Vila Belmiro. 4 milhões de renda, 3,5, 4 milhões de renda, você abate ali 1,5 milhão de operação do estádio da Neoquímica Arena, ele vai ter 2 milhões, 2,5 milhões de lucro para um jogo. Né? Quanto que é a renda na Vila Belmiro de um jogo hoje? 300 mil reais? Uma renda? Quanto é que é a arrecadação? 14 mil no máximo lá? Então. É isso aí. É uma renda abaixo de talvez um pouco mais, então, vai, dependendo do jogo. O Santos é maravilhoso financeiramente. O acordo é justo, tudo proporcional. Um estádio custa mais caro para manter, para você fazer a operação, mas ele dá mais renda. Agora, então, o torcedor do Santos também tem que ajudar e lotar a Neoquímica. Não adianta também fazer isso e ir lá 10 mil pessoas. Vai lotar, da última vez que jogou aí, encheu também. O Allianz Parque também, no Morumbi. A torcida do Santos comparece em São Paulo. É maravilhosa aqui em São Paulo, como é lá na Baixada, só que lá o estádio é menorzinho. Não cabe mais. Entendi. Então, para você que está chegando agora, diretor, me lembra aqui os valores? Eu quero passar certinho aqui para o pessoal, então. São 800 mil reais na Neoquímica. Esse é o valor. E 300 mil
da Vila Belmiro. Sim. Então, assim, esses valores são que a gente trouxe aqui para vocês, que o Thiago Salazar acabou de falar sobre esse aluguel que foi feito aí, acordo entre os clubes. O Santos vai pagar, então, basicamente, conta de padaria, vai pagar um pouco mais que o dobro do que aquilo que o Corinthians vai pagar para jogar na Vila, certo? É tipo isso. Se a renda na Neoquímica Arena para o Santos vai ser 3, 4, 5 vezes maior, ele já valeu a pena. Exatamente. Tem muita coisa no Jornal da Gazeta de hoje. Mas antes, vamos ver o que o Marcelo Bacejo separou para falar do John Arias. Bacejo, a negociação avançou ou não avançou? Alex Miller e os torcedores do Palmeiras querem saber. Olha, Marina, uma negociação difícil. John Arias é um jogador disputadíssimo no mercado brasileiro. O Palmeiras se interessa sim pelo atacante, mas a questão é que o Fluminense tem uma preferência de repatriação do jogador. Então, qualquer proposta que o jogador venha a receber, o Fluminense tem o direito de igualar ou de cobrir essa proposta. E o Fluminense já garantiu que irá cobrir, irá igualar qualquer proposta que o Arias venha a receber. O tricolor carioca não está disposto a ver Arias vestindo a camisa de qualquer outro clube, senão a do Fluminense. O Palmeiras, além de Arias, se interessa por Almada, mas entende que com o orçamento que possui para reforços, não é possível contratar os dois e prioritariamente Arias é a primeira opção. Por quê? Porque a comissão técnica do Abel Ferreira entende que o Arias exerce funções mais prioritárias, que talvez não haja tantos jogadores no elenco capazes de exercer as funções do Arias. Já o Almada, que tem outras características, né? Já é um meia mais pensador. Aí sim, o Palmeiras teria outras peças para fazer essa função. Por isso, o Arias segue como plano A do Verdão, mas a negociação não é nada fácil por causa da postura do Fluminense no mercado, viu, amigos? Muito bem. E aí, Alex? Tá triste? Por isso que eu tô falando, eu só acredito vendo. Eu não vou, sabe, a informação existe, o interesse existe, mas daí ao Palmeiras conseguir viabilizar uma contratação, o próprio Palmeiras faz com que a gente tenha essa sensação de que é preciso ter certeza absoluta, porque não é confiável a diretoria do Palmeiras em relação a contratações de reforços, principalmente quando são reforços de peso. Então, eu sempre vou ser cético a essa questão de o Palmeiras contratar jogadores importantes, e não um jogador meia-boca que chega já com cara de que tem que ir embora, né? Se eu tivesse uma bala na agulha para escolher entre Arias e Almada, eu iria no Almada. Eu também. Mas eu entendo o contexto ali tático do time, a peça que ainda falta, que poderia ajudar mais. E essa questão do Fluminense exercer a preferência de compra, até a página 9, porque se o Arias chegar pro Fluminense e falar, não quero jogar no Fluminense, eu quero jogar no Palmeiras, igual o Marlon Freitas fez. O Botafogo tentou ainda segurar o Marlon Freitas e o Marlon falou, não, eu quero ir pro Palmeiras. Então o Arias também é peça importante nesse quebra-cabeça, porque se ele ficar quietinho ali esperando os dois se degladiarem ali, Palmeiras e Fluminense, para ver quem fica com ele, aí o Fluminense até tem a chance de ficar. Mas o Arias acertou com o Palmeiras verbalmente, Então, meio caminho andado, mas falta muita coisa nesse caminho ainda. Quero agradecer vocês aqui da bancada, você aí do outro lado também, no YouTube, na nossa TV Gazeta aqui também. E amanhã, Michele Janela tá de volta, tá? Eu vou pra reportagem, mas agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta.